Oi pessoal, esse é um vídeo da disciplina de Estudo dos Sólidos da Universidade Federal do Ceará e vamos comentar um pouquinho sobre difração de raio-x. Os raios-x eles foram descobertos no ano de 1895, no século XIX, e foi quando Raymond Conde Routine reproduziu uma experiência de Joseph John Thomson, na qual ele queria detectar radiações de alta frequência que já tinham sido previstos anteriormente por Heinrich Hertz. Ele fez isso em uma universidade na Alemanha e para fazer a experiência ele usou tubos catódicos. Fazendo a experiência, ele detectou ondas eletromagnéticas que tinham frequência superior à radiação ultravioleta. E graças a isso é atribuída a ele a descoberta do raio-x. Aí, como podemos usar o raio-x? A gente pode usar o raio-x de diversas maneiras e ele tem diversas aplicações. Uma das aplicações principais do raio-x atualmente, na nossa sociedade atual, é no setor médico hospitalar, que ele é usado para detectar fraturas no sistema esquelético. Ele é usado de forma ampla no sistema médico hospitalar. Mas a gente também pode usar o raio-x nas ciências materiais, para diversos tipos de tem diversos tipos de aplicações também nas ciências materiais. Eles vão interagir com os cristais presentes nos materiais e dessa forma ele vai permitir que a gente consiga identificar os compostos e as estruturas químicas que estão presentes em sua composição. E isso se torna possível em função da interação radiação-matéria. E essa aplicação também pode ser mensurada de raios X em materiais. Como já foi dito, os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética que possui elevadas energias e curtos comprimentos de onda, comprimentos de ordem de magnitude dos espaçamentos atômicos no sólido. Quando um feixe de raio-x incide sobre um material sólido, uma fração desse feixe se espalha em todas as direções pelos elétrons que estão associados a cada átomo ou íon que se encontra na trajetória do feixe. Uma técnica de difração usual emprega uma amostra pulverizada ou policristalina composta por inúmeras partículas finas e orientada de uma maneira aleatória, a qual é exposta a uma radiação X monocromática. Cada partícula de pó consiste em um cristal, e a existência de um número muito grande destes mesmos, com orientações aleatórias, assegura que pelo menos algumas partículas estarão orientadas de maneira correta, tal que todo o conjunto de planos cristalográficos possíveis estarão disponíveis para a difração. O difratômetro é um aparelho usado para determinar os ângulos para os quais ocorre difração em amostras pulverizadas. Uma amostra com a forma de uma chapa plana é sustentada de tal maneira que são possíveis rotações ao redor do eixo, que se encontra centralizado do equipamento. Esse eixo se encontra em uma orientação perpendicular. O feixe monocromático de raio-x é gerado nos pontos de extremidades do tubo de raio-x. E as intensidades dos feixes difratados são detectadas através do uso de um contador. A amostra, a fonte de raio-x e o contador são todos sobre o mesmo plano. O contador está montado sobre uma plataforma móvel que também pode ser girada ao redor do eixo. Sua posição angular em termos de 2θ está marcado sobre uma escala graduada. A plataforma e a amostra estão acoplados mecanicamente, de tal modo que uma rotação da amostra segundo o ângulo θ é acompanhada de uma rotação do contador equivalente a 2θ. Isso assegura que os ângulos de incidência e de reflexão são mantidos iguais entre si. Colimadores são incorporados dentro da trajetória do feixe com o objetivo de produzir um feixe focado e bem definido. A utilização de um filtro proporciona um feixe praticamente monocromático. À medida que o contador se move a uma velocidade angular constante, o medidor plota automaticamente a intensidade do feixe difratado, que é monitorado pelo contador, em função do valor de 2θ. 2θ é chamado do ângulo de difração e é medido experimentalmente. A equação mostrada é conhecida como lei de Bragg, onde n representa a ordem da reflexão, que pode ser qualquer número inteiro,
consistente com o fator de que o seno de θ não pode exceder a unidade. Dessa forma, temos que uma expressão simples que relaciona o comprimento de onda dos raios X e o espaçamento interatômico ao ângulo do feixe difratado. Se a lei de Bragg não for satisfeita, então a interferência será de natureza não construtiva e irá produzir um feixe de difração com intensidade muito baixa. Vale ressaltar também que a magnitude da distância entre dois planos atômicos adjacentes e paralelos é uma função dos índices de Milles, que são eles K, H e L, assim como dos parâmetros da rede cristalina. A lei de Bragg é uma condição necessária, porém não suficiente, para a difração por cristais reais. Ela especifica quando a difração irá ocorrer para células unitárias que possuem átomos posicionados somente nos vértices da célula. Contudo, os átomos situados em outra posição, como por exemplo nas posições da face no interior das células unitárias, como ocorre na CFC e na CCC, atuam como centros de dispersão adicionais, que podem produzir um espalhamento fora da fase em certos ângulos de Bragg. O resultado líquido é a ausência de alguns feixes disfratados. Após feito todos os cálculos, o equipamento ele monta um difratograma ou padrão de difração para uma amostra pulverizada. Os picos de alta intensidade ocorrem quando a condição de difração de Bragg é satisfeito por algum conjunto de planos cristalográficos. Esses picos são identificados de acordo com os planos que deram origem a elas. Também foram desenvolvidas outras técnicas para os materiais pulverizados, onde a intensidade e a posição de um feixe difratado são registrados em um filme fotográfico, em vez de serem medidos por meio de um contador. Então, a difração de raio-x é muito importante para a determinação de uma estrutura cristalina, o tamanho e a geometria da célula unitária, além das posições. Aqui são nossas referências bibliográficas, onde a gente usou como base para dar essa pequena introdução do que é os raios-x e a difração de raio-x.